Se você ainda não percebeu a revolução que está acontecendo nesse exato momento, eu espero que depois desse vídeo você comece a perceber. Porque afinal de contas, a inteligência artificial está invadindo o nosso mundo, assim como lá atrás os computadores invadiram, assim como há não muito tempo lá atrás a internet também invadiu o nosso dia a dia. E isso está acontecendo também com a inteligência artificial. E sem dúvida nenhuma, isso vai completamente modificar grande parte do nosso trabalho e nas mais variadas áreas. E eu estou falando também do licenciamento ambiental. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que o licenciamento ambiental será completamente diferente daqui a poucos anos e talvez até mesmo daqui a alguns meses. Talvez as análises dos processos de licenciamento ambiental, por serem análises que são feitas pelo ente público, eles ainda demandem muito mais tempo para se atualizarem dentro da utilização dessas ferramentas. Mas quem trabalha na consultoria ambiental precisa estar mais do que atento. Precisa ficar atento porque essas ferramentas, assim como qualquer outra ferramenta, ela nos faz ganhar tempo, nos faz ganhar produtividade e, acima de tudo, nos faz ganhar eficiência naquilo que a gente já faz. Eu gosto de comparar a inteligência artificial como uma máquina de escrever. Quando nasceu a máquina de escrever, todo mundo escrevia à mão. Aí veio a máquina de escrever, facilitou a vida de todo mundo e com isso as produções puderam ser mais rápidas. Quando veio o computador, isso ficou ainda mais rápido. Quando veio a internet, isso ficou mais rápido ainda. E agora a gente vive essa nova transformação, essa nova era da inteligência artificial que está aí no nosso dia a dia e a gente precisa saber utilizar, precisa saber como utilizar essas ferramentas e como que a gente pode ganhar ainda mais tempo e, acima de tudo, mais qualidade naquilo que nós produzimos dentro das nossas consultorias ambientais. E é por isso que eu fiz esse vídeo hoje, para te dar algumas dicas, para te introduzir sobre a utilização de inteligência artificial de uma maneira muito simples, que não requer nenhum conhecimento, nenhuma expertise. Eu vou mostrar o passo a passo aqui e a gente vai ver junto tudo isso. Eu trouxe alguns exemplos, inclusive, que vou transmitir aqui do lado, você vai poder acompanhar, né, em tempo real o que eu estou fazendo aqui no computador, né, o que eu estou analisando, para que você consiga reproduzir na sua consultoria ambiental e verificar que você pode analisar documentos, analisar imagens, você pode verificar se por acaso o estudo ambiental que você produziu ele está de acordo com o termo de referência do órgão ambiental, se há alguma inconsistência ou não, e tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, pessoal, olha só, vocês estão vendo aqui na tela ao lado uma imagem, que é uma imagem de um loteamento no ano de 2023, uma imagem desse loteamento em obras no ano de 2011 e uma imagem aí de antes desse loteamento, que vocês possam, né, entender do que a gente está falando. Bom, a ideia aqui é pedir para que a inteligência artificial faça uma análise dessa evolução. Eu estou aqui dentro do navegador Edge, tá? Eu abri um PDF por aqui. Eu não costumo utilizar o PDF do Adobe, eu costumava utilizar esse aqui e agora, recentemente, na última atualização do Edge, ele veio embarcado com o que ele chama de Copilot, né? O copiloto ali, que é uma aplicação de inteligência artificial que utiliza o Bing e o Bing utiliza o ChatGPT. Então, de alguma maneira, nós estamos acessando o ChatGPT por aqui, tá? De alguma maneira, nós estamos acessando o ChatGPT por aqui. Então, basicamente, eu vou aqui em cima, né, muito próximo ali de onde está o endereço, e poder perguntar ao Copilot, tá? Eu já fiz aqui um prompt pronto para a gente ir utilizando, né, para a gente ganhar tempo nesse vídeo. Mas basicamente o que eu fiz aqui? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi: nesta página, e aqui está um grande detalhe, você precisa dizer nesta página, porque senão ele vai buscar na internet, ele vai ficar meio confuso ainda. Mas nessa página elabora uma descrição da linha do tempo no local, esclarecendo o processo de ocupação e a recuperação das margens dos rios, bem como o incremento de vegetação nessas áreas. Além disso, traga considerações que você julgar relevantes. E eu estou dizendo para ele aqui também que as três imagens representam a mesma gleba em tempos diferentes, né? E eu estou dizendo aqui que ela foi objeto de um loteamento regular. Eu dei algumas informações e aqui está um grande ponto quando a gente lida com essas ferramentas de inteligência artificial, a gente precisa dar
o máximo de informações possível. Aqui até eu não dei tantas informações, tá? Mas ele basicamente vai analisar essas 3 imagens para mim e vamos ver o que ele vai responder aqui, tá? Então aqui ele já está dizendo aqui que ele está pesquisando na página para obter essas informações, e aqui ele já está dizendo, ele já trouxe a resposta ali, olha que legal. Nessa página mostra 3 imagens da mesma gleba em tempos diferentes, eu até tinha falado para ele. Né? A partir das imagens podemos elaborar a seguinte descrição de linha do tempo do local, esclarecendo o processo de ocupação. E aí ele começa, ó, no ano de 2007, que é a imagem que eu botei para ele ali, eu disse para ele que aquela imagem era de 2007, que basicamente é essa primeira imagem aqui. Ele diz que a imagem mostra a gleba antes do loteamento, com área de vegetação nativa, um rio que corta a propriedade. A gleba tá cercada por outras propriedades rurais e urbanas com pouca infraestrutura e serviço público. A imagem de 2011 mostra a gleba após o loteamento, com a divisão dos lotes, a construção das ruas e calçadas. Aqui ele já informa que o rio foi canalizado, as margens foram aterradas, reduzindo a área de vegetação, aumentando a impermeabilização do solo. E a gleba está integralmente integrada ao tecido urbano, com mais acessos e oferta de serviços públicos. E aí já na imagem de 2023, que é essa última imagem aqui, mostra a gleba após a implantação de um projeto de recuperação ambiental, com a apresentação do rio, com a revegetação das margens, criando uma área de preservação permanente. A gleba também recebeu arborização urbana, melhorando a qualidade ambiental e paisagística do local. E ele faz algumas considerações, dizendo que o loteamento trouxe um benefício social e econômico, o projeto de recuperação buscou mitigar esses impactos, e o processo de ocupação e recuperação da gleba demonstra a importância de se conciliar. Então, percebam que ele traz aqui até algumas outras conclusões, ele avança um pouco. Significa, então, que a gente pode pegar esse texto e, eventualmente, se essa for a nossa demanda, simplesmente copiar e colar e utilizar? É lógico que não. Mas olha o tempo que ele nos economizou aqui, que nós faríamos manualmente essa descrição, né, dos 3 tempos ali, criaríamos essa linha do tempo, e essa ferramenta já nos encurtou um tempo absurdo. E eu ainda tenho mais perguntas para fazer para ele, né, porque a ideia é a gente explorar ainda mais essa ferramenta. E aqui eu estou dizendo para ele, então, o seguinte: nessa página, considerando que a área total tem cerca de 57 hectares, estime aproximadamente qual a área de vegetação que foi plantada e quantas casas aproximadamente foram implantadas no loteamento. Caso não seja possível trazer esse dado com precisão, traga uma faixa estimada. Vamos ver o que ele vai responder aqui. Né? Ele já foi pesquisar na página, ele já está ali buscando essa informação. É lógico que eu sempre digo que isso é uma ferramenta, né? E como ferramenta ela não substitui o nosso papel, o nosso trabalho de consultores ambientais atrás desse processo, avaliando, né? Mas vamos ver o que ele colocou lá então. Ele diz que não é possível estimar com precisão a área de vegetação plantada e o número de casas implantadas, mas ele pode trazer uma faixa estimada, né, e uma possível forma de estimar. Então, ele traz ali a área de vegetação, como é que você poderia fazer para estimar, dizendo que é possível obter uma medida aproximada da área. E ele traz a seguinte, ó, por exemplo, se traçarmos um polígono que abrange a maior parte da área verde, obteremos medida de cerca de 8,5 hectares. No entanto, essa medida pode variar, dependendo da forma e o tamanho do polígono. E ele ainda vai adiante, né? É possível, então, assumir que a área total ocupada é de cerca de 49 hectares, e ele se assume, então, que cada empresa, cada área ali ocupa cerca de meio hectare, ele vai fazendo as contas, e no final ele chega, então, né, um número estimado de 650 casas. É lógico que aqui ele tem muito pouca informação, né, mas com isso ele já consegue trazer informações bastante relevantes que podem nos auxiliar e podem nos encurtar muito tempo. E para quem é empresário, para quem é autônomo, para quem trabalha em consultoria ambiental, tempo é dinheiro. Basicamente, o que a gente vende na consultoria ambiental é um tempo, o nosso tempo de dedicação para a produção de documentos, para a produção de estudos, e esse tempo, obviamente, ele é proporcional à nossa expertise, ao nosso conhecimento. Então, esse tipo de aplicação, ele nunca vai fazer nada sozinho. Inclusive, até algo que me chamou a atenção recentemente, um grande estudioso dessa área já, ele diz que a inteligência artificial ela é a ferramenta dos experientes.
diferente das outras tecnologias quando surgiram, né? Até mesmo com celular, etc. Em geral, os mais jovens tinham mais afinidade. Com a inteligência artificial é que os mais velhos tenham mais afinidade, porque o que manda é o seu input, a informação que você coloca ali, né? Os detalhes que você dá para que então o modelo possa gerar uma resposta a partir da imensidão de informações que ele detém. E uma outra forma que eu estou trazendo para vocês aqui também é na revisão, na verificação de um estudo ambiental. Se você trabalha com licenciamento ambiental, se você é consultor ambiental, você sabe que uma das etapas mais importantes antes do protocolo é a revisão final do estudo. É o momento em que você tenta conectar os pontos, verifica se está tudo adequado, se está faltando alguma coisa, se não tem um mapa equivocado, se o modelo que você pegou, que era de uma outra cidade, não acabou ali num Ctrl+C, Ctrl+V, aparecendo, né, uma outra localidade, enfim. A revisão é fundamental e você precisa aqui pensar com cabeça de profissional que atua dentro do órgão ambiental, cabeça de analista ambiental que trabalha dentro do órgão ambiental. E é por isso então que eu peguei e abri um estudo ambiental simplificado, aqui um EAS, que nós fizemos, que inclusive já saiu licença e tudo mais. E eu resolvi fazer algumas perguntas para esse Copilot para saber se o meu estudo estava adequado de acordo com a instrução normativa e de acordo com o termo de referência ou não, né? Então, eu coloquei para ele aqui, vocês estão vendo na tela aí, eu coloquei para ele aqui algumas perguntas para que ele me respondesse. Então, eu botei nessa página, identifique se o item a seguir foi atendido, que é o item do termo de referência que pede para informar as possíveis formas de disposição final do efluente a ser gerado pela implantação e operação do empreendimento. Basicamente é isso. E aí eu mandei ele rodar aqui e vamos ver qual que vai ser a resposta do modelo de inteligência artificial. Ele foi buscar, né, veja que isso é muito diferente de um Ctrl F, né, onde você só busca palavras-chave. Aqui ele analisa o documento para você, ele meio que lê o documento inteiro, ele analisa imagens, analisa legendas, analisa de fato o que está escrito ali. E ele respondeu que sim, o item foi atendido na seção 4.6 do documento, ou de forma que o efluente gerado pelo empreendimento será coletado pela rede pública de esgoto, operada pelo SEMASA, que é a Companhia de Saneamento. O documento apresenta a declaração de viabilidade, a declaração de existência de rede coletora de esgoto, emitida pelo SEMASA, nas figuras 10 e 11, respectivamente. O documento também informa que o empreendimento contará com um sistema de tratamento preliminar de efluentes composto por caixa de gordura e caixa de areia antes do lançamento da rede pública. Aqui ele cometeu um pequeno equívoco, porque não está previsto caixa de areia nesse empreendimento antes do lançamento, mas sim caixa de gordura, né? Então aqui ele cometeu um pequeno equívoco, o que é natural para um modelo desse, porque como eu disse para vocês, ele não substitui a pessoa. Precisa ter alguém acompanhando, né? Ele é um auxiliar, né? Ele não vai fazer o seu trabalho. Mas eu pedi para ele também fazer uma outra tarefa, né? Então eu pedi para ele, ó, nessa página, identifique se o item a seguir foi atendido. E o item é delimitar, justificar e apresentar em mapa a área de influência direta do empreendimento e demonstrar a compatibilidade do empreendimento com a legislação incidente municipal, estadual e federal, em especial as áreas de interesse ambiental, mapeando as restrições de ocupação. Por isso que eu pedi para ele analisar, né? Um item bastante crítico, né? A área de influência é super importante no estudo ambiental e o diagnóstico da legislação também é fundamental. E aqui ele começou a responder. Sim, o item foi atendido na página, na seção 5.1, delimita e justifica, né, a área de influência direta do empreendimento, considerando os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos que podem ser afetados pelo empreendimento. Na seção 5.2, demonstra a compatibilidade do empreendimento com a legislação incidente, mapeando as restrições à ocupação, tais como níveis de ruído, geração de resíduos e efluentes, drenagem urbana, sombreamento e ventilação, unidade de conservação, vegetação, APP, tráfego veicular, patrimônio histórico e cultural e áreas da União. Os mapas estão disponíveis nas figuras e ele começa a listar aqui, né? Ele começou a listar ali todos e acabou de dar um erro, né? Ele deu um erro exatamente agora ali, ele simplesmente parou. Mas não tem problema, né? Não tem problema porque a ideia aqui é que, na verdade, a gente entenda que essas ferramentas estão começando,
mas mesmo no seu princípio, elas podem nos ajudar muito. Imagine que na sua empresa, na sua consultoria ambiental, às vezes a gente tem lá profissionais que vão atuar dentro de um empreendimento, outros acabam revisando, né? E nessa revisão, às vezes, é importante ter um auxílio desse para que a gente consiga, de fato, ganhar muito mais tempo. Vamos ver se ele responde mais uma perguntinha aqui também. Ó, agora eu pedi para ele que ele identifique se o item a seguir foi atendido, que é caracterizar a geologia, a geomorfologia, a suscetibilidade da área à ocorrência de processos erosivos e os processos de dinâmica superficial, apresentando sondagens exploratórias, ensaio geotécnico quando couber. Isso estava lá no termo de referência, eu pedi para ele verificar se isso foi atendido. E ele disse que sim, o item foi atendido. Né? Na seção 5.5, o documento apresenta a caracterização dos aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos e da dinâmica superficial da área do empreendimento e seu entorno. O documento também apresenta os resultados das sondagens exploratórias e dos ensaios geotécnicos realizados no imóvel, que permitem avaliar a suscetibilidade da área à ocorrência de processos erosivos e o nível do lençol freático. Os estudos complementares de geologia, geofísica e hidrogeologia estão anexados ao documento. Então percebam, pessoal, olha que fantástica esse tipo de ferramenta. Porque ele analisou um documento com 524 páginas. Esse foi um detalhe que eu não contei para vocês no início desse documento, no início desse vídeo, né, quando eu estava falando da análise do estudo ambiental simplificado. É um documento com 524 páginas. E quando eu questionei ele direto ao ponto, ele foi e me informou. Essa é apenas a ponta do iceberg do que a gente é capaz de fazer com essas ferramentas. Agora imagine que você queira, de repente, estabelecer camadas de informação, né? Camadas que resumem determinados tópicos, camadas que resumem o estudo inteiro. Você pode estabelecer e buscar, de repente, o que o órgão ambiental aí na sua região costuma avaliar. E pedir para que ele gere um resumo a partir do seu estudo ambiental concluído já. Então percebam que isso vai fazer você ganhar tempo, isso vai te permitir, né, conquistar novos contratos, melhorar substancialmente aquilo que você entrega para o órgão ambiental, facilitar a vida de quem está lá dentro do órgão ambiental e com isso, naturalmente, a produção de estudos ambientais ficará muito mais rápida e com isso, naturalmente, a expedição da licença ambiental também ocorrerá de forma muito mais rápida, porque você pode aqui antecipar possíveis objeções do órgão ambiental, possíveis dúvidas do órgão ambiental, através da utilização dessa ferramenta de inteligência artificial que está disponível gratuitamente dentro do Windows Edge, através do Copilot que utiliza o Bing, que também utiliza o ChatGPT. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que essas ferramentas elas vão revolucionar o licenciamento ambiental. E quem achar que isso é mais um modismo, né, vai estar parecendo aí o tiozão da década de 90 que achava que cursinho de informática era perda de tempo. Definitivamente não é. Essas ferramentas estão aí, chegaram para ficar e por isso, se você quer cada vez mais produzir um estudo ambiental mais eficiente, você precisa ficar atento em como utilizar essas ferramentas no seu dia a dia. Pessoal, se você gostou desse vídeo, primeira coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque assim eu vou te avisar semanalmente pelo vídeo novo, né? O YouTube vai fazer esse trabalho para nós, na verdade, ele vai lá, vai te avisar, vai te notificar, porque semanalmente você encontra vídeos novos aqui no canal. E a gente vai falar mais sobre esse tema. Esse é um tema pulsante, esse é um tema bastante recente, né? E a gente com certeza vai trazer mais informações sobre a aplicação de inteligência artificial no licenciamento ambiental. E não deixe também de encaminhar esse vídeo para um colega seu ou um colaborador seu na sua consultoria ambiental, para que ele possa também começar a ter contato com essas ferramentas e com isso melhorar a sua produção, melhorar a sua eficiência no serviço que você já presta. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.